aula 35, referente ao segundo ciclo. Eu sou a professora Fabielle. Hoje nós vamos fazer a atividade 22 e 23 do caderno de atividade de vocês. Vamos lá? Na atividade 22, vocês vão encontrar esse texto aqui. Que texto é esse? Uma receita, certo? É uma receita do quê? Do brigadeiro. Uma receita, ela tem uma estrutura que ajuda a gente a se organizar para poder, colocá-la em prática. Então, nós temos os ingredientes, que a gente precisa separar antes de iniciar a receita. Nós temos o modo de preparo, que em alguns lugares também está escrito como modo de fazer, tá? Que tem ali o passo a passo que a gente tem que seguir, utilizando todos os ingredientes que separamos para poder fazer essa receita. Em algumas receitas a gente também acha o rendimento, que é a quantidade que vai dar no total, no final, quando a receita estiver pronta. Essa receita é de um doce, a gente sabe disso. E o doce a gente pode comer em qualquer momento? Não, não é mesmo? A gente não pode comer doce todo momento. O doce eles têm locais específicos. Normalmente a gente come doce em festas ou então quando a gente vai comer, por exemplo, de sobremesa, de um almoço ou de um jantar, mas sempre em menos quantidade, certo? Vamos analisar a palavra brigadeiro? Vamos pegar a palavra brigadeiro e vamos separar as suas sílabas, os seus pedaços, para a gente poder compreendê-la melhor. Então, o primeiro pedaço é bri. E depois, ga. Dei, ro. Isso mesmo. E aqui nessa palavra a gente consegue encontrar dentro da sílaba dei um encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? É um encontro de duas vogais juntas. Então ali a gente tem o E junto com o I, certo? Então, quando nós temos um encontro vocálico que fica junto na mesma sílaba, nós temos um ditongo. Mas o que é isso? Então, o ditongo é como a gente chama o encontro de vogais que não se separam e ficam juntos na mesma sílaba, certo? Isso acontece por quê? Porque uma dessas vogais vai ter um som forte e a outra vai fazer um som fraquinho, virando assim uma semivogal. Isso a gente consegue ver muito, normalmente acontece nos encontros vocálicos ai, ei e ou. Mas quando a gente tem um encontro vocálico numa palavra e na hora que a gente separa essa palavra, ele não fica junto, a gente não tem um ditongo, a gente tem o que a gente chama de hiato. Vamos ver nesse exemplo embaixo? Então aqui nós temos ingredientes. Então aqui, ó, nós temos o I e o E. Eles têm ali, ó, duas vogais juntas na palavra. Mas na hora que a gente separa os pedacinhos da palavra, como a gente está vendo embaixo, ingredientes, o I e o E ficaram em sílabas diferentes. Então, nesse caso, ele não vai ser um ditongo, e sim um hiato. Tá certo? Na receita, em outros textos, a gente encontra, às vezes, o verbo imperativo. Mas o que é um verbo imperativo? Você não sabe? Mas você lembra o que é verbo? Então, os verbos, eles são ações, certo? São coisas que a gente faz, como eu falo, eu ando, eu canto. Então, cantar, falar, andar, são ações que eu faço. Até aí tudo bem, isso são verbos. Mas o imperativo é quando a gente está fazendo uma ação, ao mesmo tempo dando uma ordem, um pedido, uma recomendação, um alerta, um convite, um conselho. A gente encontra muito isso nas receitas. Por exemplo, ali na frase. Então, quando nós lemos na receita, misture todos os ingredientes. Quando a gente fala misture, a gente está falando para a pessoa fazer uma ação, que é misturar. Só que a gente está falando o quê? Dando uma ordem, um pedido. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para dar certo a sua receita. Então, outras funções, por exemplo, corte a cebola. Quando a gente fala corte, a gente está falando que a pessoa tem que cortar, é uma ordem, Então, corte, cortar, ok? Então, a gente encontra muito esses verbos
de atividades, a gente também encontra essa atividade, que fala que a gente tem que encontrar o termo desconhecido em subtrações e adições. O termo desconhecido é aquele número que não está ali. Então, a gente precisa descobrir que número é aquele para poder concluir aquele fato matemático, aquela continha, ok? Vamos ver aqui primeiro as subtrações. A subtração, a gente tem que prestar atenção em cada um dos termos ali, né? Cada uma das partes dela. Quando o que está desaparecido ali, não está aparecendo, a gente precisa descobrir, é o subtraindo, a gente não vai fazer a operação inversa, a gente vai fazer a conta como ela deve ser ali mesmo, utilizando o mesmo sinal. Então, se a conta é de menos, que é a subtração, a gente vai continuar de menos do lado e vai utilizar os números que já estão ali. No caso, a gente vai usar o 256, que já tem, menos o 121, para poder descobrir. Vamos fazer a continha? Então, 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Então, o número desconhecido desta conta é 135, ok? Mas, quando o que tiver, não estiver ali, que a gente precisa descobrir, quando o termo desconhecido for o minuendo, que é a primeira ali, o primeiro termo, a primeira parcela ali da conta, aí a gente precisa fazer a conta inversa. A gente já conversou sobre a conta inversa. A conta inversa é sempre a continha que a gente usa na prova real. A conta ao contrário. E qual é a conta inversa da conta de menos, da subtração? É sempre a conta de mais. Então, vocês vão poder observar aqui, que aqui eu tenho um sinalzinho de menos, porque é a conta, que eu não sei onde está o número. E quando eu for fazer aqui, eu vou mudar o sinal para adição. Vou botar o sinal de mais, porque eu vou fazer a conta inversa, tá ok? E aí eu vou pegar os fatos que tem aqui, sempre começando pelo resto, para pegar o número maior e colocar em cima, e depois o outro número, que é o subtraindo. E aí a gente vai resolver essa conta junto agora, tá bom? Então, 8 mais 2 vai dar 10. O que eu vou fazer? Eu vou botar o 0, que está na unidade, aí embaixo, e vou subir 1, ok? 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. E por último, 2 mais 1, 3. Então, este número desconhecido dessa conta é 390. Então, é assim que a gente acha o termo desconhecido quando é a subtração. A gente precisa prestar atenção qual é o termo que não está ali, que a gente vai precisar encontrar. Já na adição, não importa qual é o termo desconhecido, sempre será feita a operação inversa. Então, toda vez que a conta for adição, for continha de mais, na hora de resolver, a gente vai fazer o inverso. A gente vai mudar o sinal para menos, tá bom? Vamos fazer a conta? 8 menos 3, 5. 9 menos 2, 7. 5 menos 3, 2, ok? Então, o termo desconhecido desta conta é 275. Vamos ver agora dessa? Aqui eu tenho mais, então eu vou mudar o sinal para menos, vou pegar os números que já estão aqui e vou agora fazer a conta. 7, dá para tirar 9? Não, não é mesmo? Quando o número de cima é menor, a gente precisa pedir emprestado. Então, ele vai pedir emprestado para o 4, 1 virou 17. O 4 que emprestou vai virar 3, não posso esquecer, tá? Nunca posso esquecer de que aquele que empresta tem que diminuir 1. Agora eu tenho 17 tira 9. 17 tira 9, 8. 3 tira 0, 3. 7 tira 2, 5. Então, o número desconhecido desta conta, desse fato, é 538. A gente viu a receita. A receita, a gente usa vários ingredientes ali misturados, que a gente, quando bota, né, no fogo ali, ele passa por uma transformação. E aí ele se transforma num alimento, numa comida. Essa transformação, ela é irreversível, ela não pode ser mudada, tá bom?
depois que os ingredientes foram ali, estavam cozidos, a gente não pode fazer o leite condensado voltar a ser leite condensado, o Nescau voltar a ser Nescau. Outras transformações, elas podem sim ser reversíveis e voltarem, como a gente já viu na aula sobre a água, onde a gente aquece a água, ela vira vapor. Quando ela resfria, ela vira líquido de novo e volta. Ou o gelo, que a gente deixa do lado de fora, ele descongela, derrete, volta a virar água. Mas se a gente pegar ele, botar dentro da forminha, botar dentro do congelador de novo, ele vai congelar novamente e vai voltar a virar gelo. Então, nesse caso, ele é reversível, porque ele pode voltar, certo? A gente está vendo aí, ó, nessa imagem aí, uma transformação. A madeira, eles pegaram ela, colocaram no forno e queimaram ela para ela virar carvão. Essa transformação, ela vai ser reversível ou irreversível? Ela pode ser mudada ou não? Vamos ver aqui um exemplo? Aqui o milho de pipoca está lá no óleo, quente, e aí ele vai o quê? Se transformar na pipoca, ok? Isso aí, essa mudança, essa transformação, ela é reversível? Ele pode voltar a ser um milho de pipoca ou ela é irreversível? Ele não poderá mais voltar a ser um milho de pipoca. Isso é irreversível, ok? Na atividade 23, a gente vai ver esse texto, que também fala sobre alimentos, mas fala sobre o alimento que vem da origem africana. Então aqui a gente tem um texto informativo, ok? E esse texto, ele vai falar pra gente sobre coisas que nós temos hoje em dia na nossa vida, na cultura brasileira, por conta da herança que os africanos deram pra gente. Como o azeite de dendê, o feijão preto, o quiabo e até utensílios que a gente usa, como panela de barro e colher de pau. São coisas que a gente aprendeu a comer e a utilizar vindo da cultura africana. Os negros citados no texto, eles são pessoas de diversos povos e países, que junto com os indígenas e os brancos formaram o povo brasileiro. Só que eles imigraram do seu continente para o nosso país, não de forma pacífica. Eles vieram trazidos para cá, como escravos, ok? Então, os portugueses e outros europeus iam até a África e de lá colocavam eles em barcos e traziam eles, obrigados para o nosso país. E aqui eles aprenderam a conviver e viver aqui. Eles não tinham uma condição de vida boa e eles eram maltratados até chegar aqui. Não é mesmo? Passavam por muitas situações e quando chegavam aqui ainda viviam em regime de escravidão, trabalhando sem receber dinheiro, sem receber nenhum pagamento e servindo ao seu mestre. Essa realidade, é claro, acabou com o fim da escravidão, com a abolição da escravatura, mas ainda existem muitas coisas que a gente precisa resolver e melhorar em relação ao respeito com a cultura deles que vieram junto com eles e a tudo que eles proporcionam ao povo brasileiro, ok? Vamos observar esse mapa mundi aqui? Aqui a gente consegue ver os vários continentes, as várias partes do nosso planeta. E aí a gente sabe que os africanos eles vieram de que lugar? Da África, isso mesmo. E eles vieram trazidos para cá, eles não vieram porque eles queriam, como a gente já viu, para a América, para o continente americano, mas especificamente para o nosso país. Onde o nosso país está dentro do continente americano? Aqui embaixo, aqui na parte sul do nosso país. O Brasil fica aqui, então eles vieram lá da África para o Brasil. Você sabia? A África tem um total de 54 países distribuídos em ambientes ricos em natureza, minerais e diferentes culturas, inclusive os animais. Como a gente pode ver nessas imagens, onde a gente está vendo aqui girafas, leões, zebras e ainda temos elefantes, rinocerontes e muito mais. Aqui nesse mapa a gente consegue ver todos os países que fazem parte da África e através dele a gente tem aqui uma malha quadriculada para a gente se localizar, onde a gente vai identificar o país que a gente está procurando juntando a letra
com um número, ok? Então vamos pegar como exemplo o Senegal. Ele está aqui. Procurei o Senegal e achei ele, certo? Agora que eu achei, o que eu vou fazer? Eu vou localizar a sua coluna. Olha aqui, ele está na coluna A. E vou localizar a sua linha. Ele está na linha 2. Então, qual a localização do Senegal? A2, ok? Então, vocês vão procurar aí, na atividade de vocês, todos os países que estão sendo pedidos, com muita atenção, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!